Bem-vindos a mais um Movecast. Hoje estamos recebendo Renato. Renato, que é casado com Maria, pai de Maria Clara, que é uma vaidosíssima. Encontrei ela um dia desses passando batom, a coisa mais linda do mundo. É isso aí. Empreendedor e pastor. Muitíssimo obrigada pelo seu sim. Seja muito bem-vindo ao Movecast. Estamos muito felizes porque, né, temos nossas parcerias que estão por vir. Muitas novidades. Muitas novidades. E é uma pessoa que a gente admira muito. Amém. Primeiro, é um prazer também estar aqui. Assim, eu admiro o movimento de vocês já tem um tempo. Acompanho de longe, por conta das demandas mesmo do dia. Mas eu tenho uma admiração muito grande pelo que vocês vêm construindo em Deus. Isso queima o nosso coração, principalmente a gente que prega o Evangelho. Mas nesse tempo que a gente está construindo algumas coisas diferentes, o Senhor vem queimando muito meu coração para o que o Senhor pode fazer ainda mais através da vida de vocês. E você falou aí o meu currículo primordial, que é da minha família. E realmente Maria Clara é vaidosíssima e um presente de Deus na minha vida. Eu tava no reunião da realidade, fui no banheiro, ela tava, mamãe, batom, mamãe, batom. Aí achei uma coisa mais fofa, não deu vontade de levar pra casa. Mas vamos lá. Quando é que você entendeu que seu chamado também envolvia o empreendedorismo? Na realidade, a nossa vida com Deus ela é uma construção, né? É um acúmulo de experiências. Dificilmente, em algum momento da minha caminhada até aqui, principalmente minha caminhada ministerial, eu cheguei a pensar que eu poderia empreender junto do ministério. Mas isso foi uma construção tão natural de Deus, que hoje eu vejo que a minha história foi construída para o dia de hoje, o que está acontecendo hoje. Sim. Né? Eu vim de outros ministérios, o Senhor sempre, pela graça dele, botou a mão em tudo que a gente veio construindo como ministério, como família. Eu tenho um grupo de pessoas que caminham comigo, que eu tenho certeza que Deus separou essas pessoas para estar perto. Normalmente eu falo que quando a pessoa entrega um ministério para alguém, ele entrega as pessoas para ajudar no ministério. E eu vejo que o Senhor veio construindo isso. E no último ministério que eu estava na Paróquia Emaús, pelo qual eu fundei lá, enfim, eu comecei a gostar de fazer algumas coisas, de personalizar, orava para fazer as coisas da igreja. Vamos fazer uma camisa de calma, vamos orar para ver o que é que Deus quer, como é que a gente consegue comunicar, enfim. E chegou um belo dia, por uma necessidade, Deus me botou numa encruzilhada profissional. Apareceu isso como literalmente um presente de Deus. E eu olhei aquilo, em certo momento, eu fiz... Meu Deus, o Senhor construiu tudo isso na minha vida para esse dia chegar. E eu vejo como eu me encontrei nisso que eu faço hoje. Quando a gente conversou mais a fundo lá na Reveste, eu falei, eu preciso ter esse podcast com ele, porque eu vejo que muitas pessoas falam que quem está vivendo para o ministério não pode ter uma vida por fora, não pode trabalhar, não pode fazer nada. Eu falei, gente, não é bem assim. E eu falei, eu vou trazer Renato para tirar esses mitos que acontecem, né? Que são fake news. Tem como você trabalhar, tem como você cuidar das suas ovelhas, tem como você fazer tudo da organização e Deus nos capacita para fazer o que Ele quer que a gente faça. Total. E não só isso, né? O que é que acontece muito hoje em dia? É muito difícil existir uma integralidade da vida cristã. A gente consegue escutar testemunhos das pessoas, e eu acho que o grande embate hoje no mundo com a igreja é isso. São as pessoas que se portam de uma forma na igreja e de uma forma diferente no mundo. No trabalho não tratam bem as pessoas, ou então não conseguem levar para dentro do trabalho aquilo que pregam na igreja. E então isso sempre foi um embate, e como eu falei, Deus combinou para algo na minha vida que eu tive que executar o que eu sempre preguei. Eu sempre preguei sobre integralidade da vida cristã, sobre você ser o mesmo em qualquer lugar onde você estava, e era uma coisa que estava nos meus discursos, nos meus sermões, de forma frequente. Eu era, às vezes, até monotemático em falar sobre isso nos meus sermões, porque realmente era uma coisa que me incomodava muito. E teve gente, Deus chamou pessoas, na grande realidade, para o ministério integral. De pessoa se dedicar 100% à igreja. Sem dúvida. E o trabalhador é digno do seu trabalho, né? A palavra fala que a gente é digno do que a gente recebe e a gente tem ministro para isso.
Mas a gente também pode fazer isso no trabalho dito secular, que para mim isso não existe. Mas o trabalho do dia a dia, o trabalho fora do âmbito das quatro paredes do ministério da igreja. E a gente também pode encarar isso como um ministério de alcance de pessoas também. É. E aí eu achei muito legal quando a gente tava conversando lá, vocês literalmente fazem o ID nas roupas. E isso é o que eu fiquei encantada. Não só nas roupas, né? Com todos os produtos que vocês têm. Vocês fazem questão de ter a identidade cristã. Para as pessoas saberem que nós somos cristãos, nós somos filhos e nós carregamos uma missão. Que todos temos. Eu tenho, você tem, Vasco tem, todo mundo tem. E aí, eu queria saber qual é o diferencial da Reveste. Tu explicar um pouquinho mais. Eu já falei um pouquinho, né? Assim, a Reveste, como eu falei, nasceu da necessidade. Eu estava passando por uma situação financeira bem difícil. Naquele momento a igreja não ajudou, enfim, não pôde ajudar. E eu estava realmente me dedicando muito ao ministério. Então, eu tinha uma outra empresa, eu tinha um boxe e crossfit. E pela falta de atenção que eu estava dando no boxe, eu estava dando, realmente não conseguia equilibrar os dois. Sim. E eu acho também que isso foi obra do Senhor. Eu não consegui financeiramente me alicerçar de forma boa. E assim, a gente tem que prover a nossa casa, né? Sim. Então chegou um momento que eu precisei transicionar na minha profissão. E minha oração para o Senhor foi frequente, dizendo: Senhor, eu só quero algo que seja para eu poder falar de Ti. Bem. Eu não quero mais... eu vou chorar, velho. Choro por tudo, vocês me conhecem. Eu não quero mais... Como eu posso falar? Falar algo que seja cansativo para mim. Eu quero simplesmente poder proclamar a Tua palavra. Amém. E, cara, isso queima demais meu coração, velho. Oxe, só eu sei. E já tá eu chorando. Eu sou muito besta. Pessoal, eu choro por tudo mesmo, né? Não é emoção mesmo, não. Eu choro por tudo. Eu só tenho tamanho, como se fala. Mas... E simplesmente a Reveste apareceu. E eu lembro quando apareceu, no primeiro mês, um amigo, um anjo do Senhor, apareceu na minha vida, sugerindo pra gente começar. Ele já fazia essa parte de vestimenta, enfim, mais esportiva. Ela: Renato, vamos começar a parte de igreja. Acho que tem tudo a ver contigo, tuas ideias, enfim. Eu sempre orei muito pelo Senhor por uma coisa que pouca gente ora. Eu oro, minhas orações frequentes são: Senhor, me dá criatividade pro teu ministério. Num mundo tão... como é que eu posso falar? Tão diverso. Sim. Eu pedia muito pro Senhor me dar criatividade. Eu quero fazer algo diferente para as pessoas serem alcançadas. Sim. E isso foi acontecendo naturalmente. Até que chegou uma pessoa que disse: Renato, Deus falou comigo e a gente tem que investir nesse sonho. E as coisas aconteceram rápido demais. Em menos de 6 meses, a gente estava sentado na mesa do Jesus Cop, chorando como eu tô chorando aqui. E os pastores de lá dizendo assim pra gente: eu não quero nem ver os produtos, eu só quero continuar falando de Jesus que a gente tá falando. Amém. E hoje a gente tá alcançando, em 8, 9 meses de empresa, ministério que pra gente era projeto para anos. Porque Deus faz assim, né? Ele transforma 1000 dias em um, né? E o grande diferencial da Reveste, respondendo tua pergunta, é que a gente não pensa em ganhar dinheiro. O business, ele tem que existir para que a empresa funcione, mas o business está em segundo plano. A gente tem uma meta, um slogan no que a gente fala lá, é que o dono do ouro e da prata é o dono da empresa. Amém. Então a gente precisa primeiro entregar o que ele quer, para depois falar sobre dinheiro. E as coisas até nisso são naturais. Vieram algumas passagens agora na minha cabeça. E aí eu queria saber, vocês têm algum versículo que vocês carregam na Reveste? Tem. Revista-se toda a armadura de Deus. O revestir-se toda a armadura de Deus, vocês que fazem isso sempre lá no ID no início, né? Tá dando spoiler aí lá pra quem não é do staff. Mas assim, se você quiser, você pode ser do staff, você vai saber o que eu tô falando. Mas o revista-se, ele fala de toda a armadura, né? Ele fala de tudo, ele fala do capacete de salvação, fala de viver sempre com a verdade, tá com as sandálias do evangelho bem calçadas nos pés, a
chapada. Eu acho isso sensacional. Inclusive, eu Pois tava na Consciência Cristã em Campina Grande. Eu fui a maior. Eu falei da Reveste pra todo mundo. Eu fiz, gente, até no sapato tem um versículo de Efésios pra vocês terem noção. Eles precisam estar aqui ano que vem. Porque eu fiquei encantada. Enfim, o que eu vivi foi sobrenatural. Da presença do Senhor. Mas onde eu chegava, obviamente eu levei todas as minhas blusas da Reveste. Inclusive, tô precisando de mais, só tenho 3. Eu fui ver hoje, né? Porque gente, eu tô de Reveste, inclusive, tá? Eu fiz, gente, tem que estar com ela da Reveste. Aí eu levei todas e todo mundo, meu Deus, que blusa linda, não sei o que. Eu fiz da Reveste. A gente tem um negócio no coração que é o Business for Mission, né? É negócio para missão. Uma boa parte da nossa receita ela é destinada para missões. É destinada para impulsionar missionários. Inclusive, a gente está trazendo uma missionária da Jocum agora, que passou um tempo aqui em Recife, Leilane. O Senhor botou no coração da gente para ela estar aqui com a gente, fazendo missões com a gente, e a gente vai ser sustentador aqui em Recife. Amém. E entre outros missionários que a gente sustenta não, a gente é mantenedor, né? A gente faz parte do processo. E logo a gente está abrindo um projeto em Caruaru, isso é um spoiler, que a gente vai abençoar muito, muito aquela cidade. A gente quer, a partir da nossa fábrica de roupas, lá que a gente vai fabricar lá, a gente poder abençoar a cidade, a gente Amém. construir uma creche, enfim, tudo isso. Eu sou apaixonada por todos os produtos de vocês, mas teve um em específico que eu sou louca, apaixonada, que é a blusa a última que vocês lançaram, aquela que o senhor tá abraçado. E também eu tava passando foi na semana que eu tava meio triste, assim, quando eu vi aquela camisa, eu vejo a sensibilidade que vocês trazem, sabe? Vocês não procuram ver só uma imagem que vocês acham que vá vender. Vocês trazem todo um legado do Senhor, sabe? E eu acho isso incrível, eu acho isso que... Como vocês se permitem ser usados pelo Espírito Santo. Que nem a blusa das igrejas da unidade. Aquela blusa eu fiquei... Tô falando, não, que foi de um sonho, eu fiz, minha gente. Como é que uma empresa deixa os lucros de lado, deixa qualquer coisa para ir para um propósito? Isso é muito difícil no dia de hoje. E aí, assim, eu e o pessoal, a gente ficou encantado quando vocês falaram mais profundamente, né, da Reveste, porque é um propósito muito lindo, sabe? Tem algo muito importante que tem que ser dito aqui, para você entender. Há um ano atrás, mais ou menos, pouco menos de um ano, a gente, quando estava começando a Reveste, acho que o primeiro mês da Reveste, a gente decidiu para uma feira em São Paulo, uma feira cristã. Era a maior feira cristã do país, quiçá uma das maiores do mundo. E quando a gente chegou lá, a gente saiu assustado. Essa é a grande realidade. A gente foi visitar. E a gente passou 2 dias na feira e assim, sem muitas delongas, era negócio, sabe? Era dinheiro. Até por esses dias a gente lançou a blusa do marketing, né? Sim. Foi indo para São Paulo no último dia de feira que Deus me deu aquela visão. Porque tem gente que estava simplesmente fazendo marketing com Jesus e não estava querendo fazer o convite para apresentar ele de verdade, né? E quando a gente chegou, a gente saiu assustado. E a gente não saiu assustado e teve... Cara, será que é nesse lugar que a gente tem que estar? A gente saiu assustado e nossa fala dentro do carro foi: a gente precisa mudar esse ambiente. Então, 3 meses depois, a gente estava na mesma feira no Rio de Janeiro. E por a gente estar apresentando primeiro o propósito, de verdade, propósito virou uma coisa prostituída, o não propósito é prostituído, né? Uhum. Tipo assim, todo mundo fala que tem propósito, mas não vive o propósito. Então... Porque custa caro. Custa caro. Aliás, custa caro não, custa tudo. Né? Custa tudo. Viver o propósito custa tudo. E quando a gente tava lá, a gente fez diferente. E por a gente ter feito diferente, as pessoas que tinham o coração que a gente tinha começaram a se aproximar da gente. Amém. Foi quando a gente começou a conhecer o pessoal de Jesuscope, a gente começou a conhecer o pessoal de algumas igrejas grandes, igrejas da cidade, de São José dos Campos, entre outras igrejas, que são as pessoas... Cara, a gente não vive nesse ambiente aqui de lucro financeiro apenas. A gente quer apresentar Jesus. A gente tem um negócio para apresentar Jesus. Então, a gente começou a querer mudar o ambiente. Então, qual foi a proposta da gente? Não vamos fazer camisas normais.
Vamos orar e fazer o que o Senhor quer, no tempo que o Senhor quiser, sem estar com necessidade de estar lançando coleções, mas a gente tem que entender o que é que Deus está querendo falar para aquele tempo. E todas as camisas foram assim. As primeiras, essa aqui, Tetelestai, foi eu orando, quando eu abri o Instagram, Deus também fala pro Instagram muito hoje, né? Eu encontrei um ilustrador do Peru, entrei em contato com ele, orei com ele, e ele me passou algumas ilustrações dele, e eu digo, cara, eu quero isso, como é que eu faço para impulsionar a tua missão? Ele fez, cara, é assim, aí eu peguei algumas ilustrações dele, e Deus foi queimando o coração da gente, eu comecei a conversar com ele sobre os sonhos que Deus estava me dando, e ele começou a desenhar algumas coisas, entre outras pessoas no Brasil que fazem isso, todos missionários, e a gente foi começando a botar nas camisas o que o Senhor estava falando com a gente. Eu acho que é por isso que as pessoas se identificam tanto. Não usam roupas e se investem o que creem, né? E aí eu queria saber, prosperidade e generosidade competem ou caminham juntas? Depende que olho e que cosmovisão a gente esteja empregado. E ele não é o quanto eu tenho. Prosperidade é obrigado pelo que eu tenho. Né? Prosperidade não é o quanto eu retenho. É o quanto eu estou satisfeito com o que Deus me dá. Então todo mundo que é satisfeito, naturalmente é generoso. Sim. Então assim, como a gente não está preocupado, lógico, a gente tem que receber nosso salário, a gente tem que sustentar nossa casa, mas como a gente não está preocupado em ficar rico, em ganhar dinheiro, o Senhor manda tanto que a gente consegue ser mais generoso com tantos, sabe? Um grupo de missionários recentemente esteve lá visitando e o Senhor falou com a gente, faz assim, mande fazer uma camisa para cada um, escolha, eles vão fazer as estampas dele, eles vão vender para sustentar a missão deles. E a gente zerou o lucro, nós teve prejuízo. Mas Deus faz assim. Através deles, umas 4 igrejas do Rio Grande do Sul entraram em contato com a gente, porque falaram, a gente quer conhecer as pessoas que fizeram isso. Porque a prosperidade, ela não só está ligada à generosidade, mas todo mundo que é próspero de verdade no Senhor, naturalmente se torna gentil, e isso é uma retroalimenta, né? Prejuízo financeiro, mas vocês tiveram lucro espiritual, e eu acho que é o mais importante. Mas Deus não deixa de ter prejuízo, não. Nunca deixou. Nunca deixou. Eu fui pregar na igreja, pra você ter uma ideia, recentemente, sábado agora. Pregar na igreja, e a igreja bem pequenininha, de um amigo querido, pastor, acabou de abrir. Ela fica lá no Detran. E quando ele abriu a parte de oferta, eu digo, cara, eu preciso ajudar essa igreja. Eu não tenho condição assim, mas eu vou ajudar. Aí eu ofertei na vida. Quando eu tava indo embora, o menino correu e me entregou a mesma oferta que eu dei lá. Ele me entregou, fez assim, pastor, a gente quer ofertar na tua vida. Aí quando eu olhei, eu me constrangi, porque tipo assim, não é questão, é você entender que o que você tem não é seu. Nós somos mordomos do que Deus nos entregou, essa é a grande realidade. E como é que você consegue conciliar ministério, casamento, filha, empresa? Jesus. Só Jesus. E filha humana e filha pet, né? Eu tenho 3 Golden Retriever somente. Paçoca, cocada e amendoim. Mas faz parte. Como eu consigo conciliar não mudando as ordens da hierarquia do céu? As prioridades, né? Primeiro Deus, depois família, depois trabalho, depois ministério. Essa hierarquia, ela não pode mudar. Quando você altera essa ordem, as coisas saem do que o Senhor quer. As coisas saem do propósito de Deus para a vida da gente. É muito natural, às vezes, a gente querer mudar essa ordem porque a gente quer sucesso, a gente quer performance, a gente quer ser visto. Sim. Mas eu acho que o Senhor, eu posso estar errado, o Senhor está com os olhos em todos os lugares, mas é uma percepção devocional minha. Eu acho que o Senhor olha muito mais pra gente quando a gente tá na nossa casa. Quando a gente tá junto à nossa esposa, nossa filha, como a gente trata nossa filha, como ela copia a gente no dia a dia. Nosso primeiro ministério, né? E a gente às vezes quer passar mais tempo na igreja que em casa, né? E eu falo muito, eu não conseguiria estar na igreja se minha esposa não estivesse comigo. Eu não conseguiria caminhar o tempo que eu caminho dentro da igreja se minha esposa não estivesse me suportando. Não conseguiria. Porque eu entendo que eu tenho meus momentos com ela, mas minha família ela tem que fazer parte do meu ministério. Sim. Minha esposa não é pastora. Não vai ser nunca, não é o chamado dela. Mas ela está do meu lado.
Ela é minha ajudadora, minha sustentadora, não só de oração, é a mulher que me conhece de verdade. Augusto Nicodemo fala isso, né? Quer saber quem eu sou? Pergunta a minha mulher. E ela sabe todos os meus defeitos e se eu não conseguir ser o que eu falo na empresa, na igreja, dentro de casa, Marcos fala isso, né? O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? E quem é Renato fora do púlpito? O mesmo. Exatamente o mesmo. Eu sou tão o mesmo que é ruim. Eu sou tão o mesmo que é ruim. Porque assim, eu sou um cara que eu sou, às vezes, em alguns momentos, não todos, meio que eu clamo muito por justiça, sabe? Minhas pregações, o pessoal fala, Lipe tá aqui, Lipe tá aqui pertinho, fala que eu bato muito, enfim, mas da mesma forma que eu prego pra minha vida, sabe? Da mesma forma que eu clamo justiça no púlpito, eu clamo justiça fora do púlpito. Sim. Eu acho até que às vezes eu sou muito mais um profeta do que um pregador, sabe? Uhum. Eu tenho isso no meu coração de forma muito forte. Eu sou muito verdadeiro nas minhas coisas. Muito, muito. Só caminha comigo quem me conhece de verdade. Eu não sei se isso é ruim ou se é bom, mas tem gente que fala, eu me odeio, né? Eu não sou assim, não. Mas quem me conhece de verdade sabe do meu coração e consegue entender um pouco do que eu vivo. Eu simplesmente quero ser integral e eu sou muito vulnerável. E o que é riqueza de verdade para Renato? Ter amigos de verdade, ter uma família de verdade e não viver personagem. Amém. Eu tenho, assim, eu tenho um grande problema em quem vive personagem na vida. Em quem tem que estar pregando no púlpito, tem que mudar de voz. Em quem tem que sustentar um personagem insustentável, né? Então, riqueza de verdade é você ser autêntico, mostrando suas vulnerabilidades, mas entendendo que Deus tem que forjar seu caráter. Sem viver personagem. Eu acho que isso é ser rico. É você poder deitar a cabeça no travesseiro sem se preocupar e sustentar algo que não é você. Quem é Jesus para Renato? Ah, velho. Tá doido. Vai chorar. Cara, Jesus realmente mudou minha vida. Amém. Eu tenho muitos testemunhos na minha vida de pessoas que me encontram. Eu tenho muitas pessoas que frequentavam a minha igreja, por exemplo, a igreja que eu fazia parte, enfim, que eu fundei, que elas não me suportavam quando eu não era crente. Eu tenho um amigo meu sócio, um dos meus sócios hoje. Quando ele foi ao primeiro culto, convidado pela esposa dele, vamos lá na culto daquela igreja nova. E ele, quando ele chegou, fez, esse bicho, é falcatrua, vamos embora. Ele falou pra esposa. E hoje ele fala assim, meu irmão, eu acredito que Deus existe porque eu vi o que ele fez na tua vida. Amém. Então assim, cara, Jesus é o cara hoje que me dá a sustentação da minha vida mesmo. Eu falo que tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu muito melhor. Se eu sonhei com a esposa, Deus me deu 10 vezes melhor. Se eu sonhei com a filha, Deus me deu 10 vezes melhor. Se eu sonhei com emprego, hoje Deus me deu 10 vezes melhor. Se eu sonhei com amigos, Deus me deu 1000 vezes melhor. Sabe? Se sou eu com Golden, deu Rapaz, 3 vezes. deu 3 vezes mais. Agora dá trabalho ali. Quebrando o clima. Mas, cara, Jesus literalmente é o centro da minha vida. Eu lembro que, pra você ter uma ideia de como eu realmente prezo por isso, eu sacrifiquei um dos maiores amores da minha vida por conta de Jesus. Quando minha filha nasceu, eu perdi meu primeiro filho em Israel, né? Minha esposa abortou um filho em Israel. A gente tá viajando com o Ivan, a gente era o nosso primeiro filho, minha esposa teve um aborto em Israel, em Eilat. E quando a gente perdeu nosso filho lá, um missionário amigo ligou para mim às 2 horas da manhã de Recife. E fez, sem saber de nada, fez... Eu tava dormindo, o senhor me acordou e fez assim, Renato, você não tá perdendo, você tá entregando. Arrepiei todinha. E eu tava no hospital, minha esposa tava entrando no procedimento para tirar o neném. Uhum. E quando minha filha nasceu, isso é para outros capítulos, esse testemunho.
Mas minha filha, quando nasceu, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei ela no braço, a médica viu lá, eu levantei ela pro alto, tipo Simba, né? Mas eu fiz, Senhor, não me deixa amar ela mais do que eu te amo. E Forte. aquilo, cara, aquilo foi muito forte pra mim. Porque eu sabia o quanto eu amava aquela criança, sabe? Mas eu fiz, Senhor, não me deixa. Não me deixa de jeito nenhum. Primeiro podcast que eu choro. Não me deixa de jeito nenhum amar ela mais do que eu te amo. Senão vai perder o sentido. Não deixa. Amém. Porque se eu tenho minha filha é por causa dele. Se eu tenho minha família é por causa dele. Se eu tenho minha casa é por causa dele. Então eu não posso amar outra pessoa mais do que ele. Sabe? Eu não posso amar minha esposa mais do que ele. Então assim... E quando eu entreguei, aquilo foi libertador pra mim. Porque era muito natural a minha filha ser um ícone, um ídolo pra mim. Por toda a história que eu passei. Mas eu não queria. Eu fiz, Senhor, eu sacrifico minha filha agora por tu. Eu quero amar ela de todo o meu coração, mas eu não quero que eu ame mais que eu te amo. Isso torna a relação com minha filha muito saudável. A relação com minha casa muito saudável. Sabe? Eu essa semana tava, sexta-feira, tava refletindo sobre a vida de Jó. Que no começo ele perdeu tudo, né? E aí eu fui perguntar pra Vasco, eu liguei pra Vasco, eu fiz, ô Vasco, como assim ele perdeu tudo? Não, pô, ele perdeu os filhos, a mulher, eu fiz. Mas se a gente entregar tudo ao Senhor, como ele perdeu tudo? Se nosso tudo é o Senhor. Aí ele, acredita nisso não, aí eu fiz, pô. E é exatamente isso que tu acabou de falar. Ele tem que ser tudo. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Aí depois realmente a gente tem família, tem ministério, tem trabalho. Mas a gente tem que estar em paz quando o nosso coração tá nele. Sim. Cara, eu não vou profetizar na sua vida aqui, não. Eu recebo, tá? Mas o Senhor tá levantando uma geração de famílias saudáveis, sabe? Amém. O que o Senhor fala pra mim muito é que você ora muito por essa família saudável. E o Senhor tá levantando uma geração de famílias saudáveis, sabe? De gerar coisas diferentes no Senhor. A gente vive num tempo de embate e todo tempo de embate gera consequências, mas muitas vezes consequências positivas pro reino. Enquanto todo mundo tá discutindo porque falaram sobre isso, sobre cristão, eu acho isso ótimo. Porque vão ser revelados verdadeiros cristãos. Novas famílias saudáveis e conservadoras vão aparecer. E as pessoas vão realmente sair da lata. Se a gente tiver que ser um pouco polêmico. Eu só entendi agora. As pessoas vão sair da lata e vão dizer, sim, nós somos conservadores. Nós prezamos pela verdadeira família. Sabe? E eu acho que Deus está levantando uma geração diferente, que quer um casamento longo. Que quer filhos saudáveis. É o que eu creio. Gente, eu vou acabar por aqui, porque eu já chorei. Foi o primeiro podcast que eu chorei. Renata, muito obrigada. Desculpa ter chorado também. Foi um momento, eu acho que um dos podcasts mais especiais pra mim foi esse. Ver você sendo vulnerável ao Senhor, sendo apaixonado por Jesus e apaixonado pela sua missão, pelo seu propósito. Que não seja o primeiro, que seja as portas do podcast estavam abertas para você. Nós temos muitas coisas que as pessoas vão descobrir em breve. Estou muito feliz de estar tendo essa parceria aí com vocês. Muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe ainda 1000 vezes mais a vida de vocês. Que a família continue com um único alicerce, o Senhor. Amém. Zacarias 4:10 fala assim, que a gente tem que se alegrar nos humildes começos. Né? Ele fala assim, alegre-se nos pequenos começos e as pessoas irão se regozijar no prumo na mão de Zorobabel. É nesse mesmo texto que lá na frente Ageu fala assim, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Que o outro profeta também fala que não vai ser na força do braço nem na força da espada, mas no nome do Senhor. E se eu tiver que deixar uma palavra, não é para um movecast apenas, mas para o ID e tudo que vocês estão construindo. Continue sensível à voz do Espírito. Amém. Sabe? Continue construindo o que vocês estão construindo. Amém. Sem se preocupar com velocidade.
mas tijolo após tijolo, sabe? Construção após construção, que não é sobre igreja, é sobre vida, não é sobre ministério, é sobre gente, é sobre pessoas transformadas. Sobre ganhar gente para Jesus. E é muito lindo ver pessoas que poderiam simplesmente estar sentado no banco, saindo, aguentando crítica, porrada, e dizer assim, eu sei o que é que Deus falou comigo. Eu sei o que Deus falou comigo. E eu preguei ontem aqui na quarta-feira de cinzas, aqui na Recon, né? E eu falava, só caminha em direção à terra prometida quem tem certeza do seu propósito. Quem tem certeza do seu propósito não olha para trás. Não tem falta do Egito. Não sente falta de Faraó. É porque quando a gente tá no deserto, a gente tem duas opções, né? Atolar na areia ou ir atrás da terra prometida. Isso é algo bonito. Mas deixa eu, para completar, para encerrar, tá? Meu filmmaker ali tá cansado. Mesmo que o deserto seja longo, mesmo que a gente só consiga ver a terra prometida às vezes de longe, mesmo que isso aconteça, mesmo que o tempo demore, mas não é sobre tempo. Porque Moisés passou 40 anos, o povo chegou com as roupas novas, do mesmo jeito. Eles não envelheceram, eles estavam os mesmos, porque eles estavam sob o cuidado do Senhor. Então não importa o tempo que vai passar no deserto. Se a gente tiver com os olhos fixos no Senhor, a gente vai estar indo atrás da terra prometida. Eu acredito que vocês é que vão preparar minha filha. Eu falo, a geração de vocês vão preparar minha filha para ver a volta do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por estar aqui, foi um prazer. E contem comigo, contem com a Reveste, contem com o nosso coração para poder impulsionar o ministério de vocês no que for necessário. Obrigada. Gente, muitíssimo obrigada. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu me emocionei. Foi um papo incrível. Então, sigam a gente. Vou deixar o Instagram da Reveste também, porque eu sou apaixonada pelas camisas, de fato. E é isso. Deus abençoe. Vai ter post da pregação de Renato lá no Instagram do Movimento ID. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.